Bom dia, pessoal. Desejo a todos uma feliz quinta-feira, né? Mais um dia de luta aqui nessa encarnação, necessário para o nosso engrandecimento, né? Nesse planeta atrasado, pobre, né? De provas e expiações, mas no meu entender, muito primitivo, né? Eu já discuti no outro vídeo. Para mim ele está entre primitivo e provas e expiações. É um colchete, é um parêntese. Isso, na minha opinião, pobre opinião ignorante de espírita, né? Então, feliz quinta-feira. Vamos desejar que todos os presos dos presídios, né? Dos manicômios, estejam bem, que Jesus de Nazaré envie os mensageiros da medicina para amparar os loucos de todos os gêneros nos hospícios, nas prisões, nos manicômios, né? Que tomam remédio. Tem manicômios no Brasil que ainda dá choque ainda, porque a medicina não acredita na espiritualidade, né? Mas são todos obsessores, coisas de outras vidas, dívidas de outras vidas. Ninguém entende isso, né? Então nós devemos respeitar a opinião e a religião de cada médico, de cada profissional, né? Vamos rezar então e pedir mais uma vez para os advogados que tiverem um tempinho assim, pequenininho, que visite um presídio desse, né? Visite um fórum, um presídio, e vão ver o tanto de processos que tem. São muitos, são milhares de processos errados que tem, que foram colocados lá injustamente. Às vezes o cara entrou de graça numa bronca e está ali mofando ali 6 meses, 1 ano, 2 anos. O advogado acha um erro, mostra para o juiz: olha, doutor, está errado aqui, esse homem não devia estar preso, ó. O artigo tal, inciso tal da lei tal. Ah, é? Advogado, o senhor pode preparar a petição? Eu já mando soltar agora. Mas assim, se tiver um tempinho, porque ninguém é obrigado, né? Se eu for exigir aqui, eu posso ser processado por isso. Ninguém é obrigado, porque todo mundo, os advogados, os médicos, os engenheiros, todas as pessoas de bem, têm direito ao livre-arbítrio, à livre vontade, né? A gente deve respeitar isso. Mas quem tiver um tempinho, vá aos presídios. Os médicos que tiver um tempinho, pega a sua enfermeira de confiança e vá até uma creche de criancinhas doentes, uma creche espírita ou uma creche da religião que achar conveniente. Aqui em Uberlândia, em todas as cidades do Brasil, tem muitas creches espíritas, católicas, evangélicas, e de judeus até de muçulmanos tem, pelas capitais do país tem, né? Que acolhem criancinhas, escolas beneficentes, que não cobram nada, mas tem criancinhas doentes, né? Então um médico desse, tipo assim, tira um final de semana, uma vez no mês, gente. Ao invés de pegar o carro luxuoso, ir para a praia, ir para o Guarujá, ir para Guarapari, aquelas coisas, aqueles lugares bonitos, ir para as pousadas, tira um diazinho, pequenininho assim, ó, com a enfermeira, pega a maleta, enche de amostra grátis, principalmente antibióticos para crianças, e passa lá uma manhã. Olha, essa criancinha está assim, 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 pode prescrever isso aqui, ó, mas ela precisa de uma assistência médica mais acentuada. Pelo menos os primeiros socorros. Foi isso que Jesus de Nazaré pediu. E ninguém faz. Desculpa o tom de voz, eu fico revoltado. Ninguém faz. Não é? Eu vou ler um conto aqui. Eu até escolhi um conto, mas eu preciso de reforçar a leitura dele, porque ele tem muitos substantivos difíceis, né? Até para mim, porque senão as pessoas ficam sem saber o conhecimento. Eu vou traduzir anotar, e no próximo vídeo eu vou fazer a tradução. É de uma senhora que ficava o tempo inteiro no apartamento, rogando. Ela era uma beata, né? Assim, beata com todo respeito, né? Porque todo mundo tem direito de ser beata, tem direito de gostar do catolicismo, né? E queria ter a visão do Senhor.
Ela queria, era pessoa muito bem posta na sociedade, morava no último andar de uma vasta torre muito bonita, né, do edifício de uma grande metrópole. Queria porque queria ver o Jesus Cristo, mas nunca levantou a mão para socorrer ninguém. Jesus não aparecia. Então tem muitos substantivos aqui que eu vou traduzir, que fica difícil, né? Eu tenho que parar a leitura, e ir no Google e traduzir para ficar mais fácil. Mas eu vou ler um conto hoje que está na Bíblia, né? Está na Bíblia, no que ocorreu quando Jesus foi fazer o jejum, né? Isso está na Bíblia, está aqui, ó, no livro, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele foi convidado várias vezes pelo espírito do mal, né? Pelo grande espírito do mal, que outras religiões chamam de Satanás, mas era um rei do reino das sombras, convidando ele para: vou te dar esse aqui o mundo inteiro, mas você tem que se juntar a mim. E ele ficou forte, ele não aceitou nada daquilo, né? Isso está na Bíblia, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O conto... Eu tenho que tomar café porque eu levanto muito cedo, levanto 4 horas, porque a hora dessa é bom para gravar, porque você não tem barulho de carro, buzinas. Então o conto chama, é do mesmo livro, ó. A Última Tentação. Dizem que Jesus, na hora extrema da sua morte, começou a procurar os discípulos no seio da agitada multidão que lhe cercava a cruz, né, o madeiro, em busca de algum olhar amigo. Quando ele estava carregando a cruz e tudo, né? Já estava sendo pregado, ele procurando alguém para reconfortar o espírito dele machucado, né? Contemplou o silêncio, a turba enfurecida, todo mundo, a loucura, Jerusalém, né, impertigada de ódio, né? Fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, qual se deveria morrer, sedento em chagas, né? Sob um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados e seguidores da época. Gente, ele foi pregado com pregos desse tamanho, que a musculatura dos peitos, dos pés é muito forte, e aqui da mão é muito forte também, né? Ele foi pregado aqui, então você pode pendurar até muito peso que não cai. Porque se Pôncio Pilatos e Herodes Antipas quisessem atenuar a morte, degolava o pescoço, ele morria rapidamente, mas não. Uma morte dessa leva 12, 15 horas para morrer. É muita maldade, né, do Herodes Antipas e de Pôncio Pilatos, né? Porque ele ia contra as políticas, achava que ele ia contra as políticas de Roma, né? Achava que ele estava organizando um motim, que ninguém acreditava que ele serviu, quando ele falava: eu sirvo ao meu Senhor, ao meu Rei. Eles achavam que Jesus estava organizando um motim para derrubar o governo. É uma ignorância. Então ele se perguntava: onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? Simão, ele falou para Simão: antes o galo cantar pela terceira vez, 3 vezes, você vai me negar. Porque os policiais procurando soldados sobre as informações de Jesus, né? Que ele negou Jesus. Você conhece Jesus? Ele falou: não conheço. Ele era, né, já sabia que isso ia acontecer. Mesmo assim, ele perdoou Pedro, né? Porque se ele falasse que ele conhecesse, ele ia morrer junto com Jesus. Por que motivo Pedro fora tão frágil, né? Que fizera Jesus ele para merecer a negação do companheiro, a quem mais o confiara? Se fosse amigo mesmo, ele falava: eu sou amigo dele, de Jesus, pode ir pregar na cruz junto com ele. É assim que um homem faz. Não dedura, não esconde
as pessoas, fala a verdade, né? Ele se escondeu atrás de uma mentira. Mesmo assim, Jesus o perdoou. Que razões teria levado Judas a esquecê-lo, traí-lo, né? Judas o traiu, falou onde ele estava. Como se entregar assim ao preço de míseras moedas o coração de o coração que o amava tanto? Isso, Jesus pensando, ele pregado na cruz, coitado, sofrendo de dor. Imagina a dor de um homem pendurado com 4 pregos assim, ó, em posição adâmica, né? Imagine isso, a dor. E ele suportou tudo. Onde se refugiara Tiago? Essas perguntas Jesus estava fazendo para ele mesmo, em pensamento. Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se comprazia? Sentiu profunda saudade de Filipe e Bartolomeu e desejou escutá-los. Rememorou suas conversações com Mateus e refletiu: quão doce seria ele poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum, de encontro ao peito. De reminiscência em reminiscência, teve fome de ternura, teve fome de confiança das criancinhas galileias, de que lhe ouviu a palavra, deslumbradas e felizes. Mas os meninos simples e humildes que o amavam perdiam-se agora à distância. Ninguém se aproximava ali, né, da cruz. Só os soldados ali para vigiar, para ninguém tirar ele de lá da cruz, né? Recordou Zebedeu e suspirou por acolher-lhe a casa singela. João, o amigo abnegado, João que, a pedido de Salomé, mandou que Herodes Antipas cortasse o pescoço, porque ele pediu para o Herodes Antipas pediu. Salomé era enteada dele, muito bonita. Dance para mim, eu te darei qualquer coisa desse reino. Eu tenho aqui escondido pedras fabulosas que ninguém nunca viu. Ela virou para ele e falou assim: qualquer coisa mesmo, qualquer coisa eu te darei. Aí ela começou a dançar, dançou maravilhosamente na frente do Herodes Antipas, do Pôncio Pilatos, da esposa, aquelas autoridades todas, né? Naquele salão de luxo do palácio. Terminada a dança, Salomé virou para ele: qualquer coisa? Sim, Salomé. Quando terminou a dança: sim, Salomé, peça, eu te darei. Eu tenho rubis aqui que queimam os olhos, de tão preciosos que são. Eu falei: eu quero. O que você quer, Salomé? Ele perguntou. Herodes: o que você quer? Eu quero, numa bandeja de prata, a cabeça de João Batista, né? Então mandaram degolar. E aqui João fala, ó, João, o amigo abnegado, achava-se ele mesmo, em espírito, né? Em terrível desapontamento, mas precisava de ajuda para sustentar as dores de Maria, que chorava muito ao pé da cruz. A angustiava mãe de Jesus ao pé da cruz. O mestre desejava alguém que o ajudasse de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio, uma esperança, ajudasse assim, não tirar ele da cruz, porque ele não fugiu do sofrimento, ele não fugiu da verdade, né? Ajudasse em pensamento, em palavras. Não encontrou ninguém, porque cheio de soldados de Roma, quem falasse alguma coisa, ia junto com ele, ser pregado também. O mestre desejava alguém que o ajudasse de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar pelo menos um apoio, uma esperança sequer. Foi quando Jesus viu levantar-se dentre a multidão, desvairada e cega de raiva, de ódio, alguém que ele de pronto reconheceu imediatamente. Era o mesmo espírito perverso e maldoso que o tentara no deserto, né? No pináculo do templo e no cimo do monte. Isso está na Bíblia. O gênio da sombra, né? Que os católicos chamam de Satanás. Nós chamamos ele de
rei de uma grande falange do mal, né? O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou assim no ouvido dele. Ele em espírito, né? Ninguém viu ele, mas Jesus sentiu a presença dele. Jesus era um médium sem precedentes, né? E ele falou, o gênio das sombras: amaldiçoa teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza de teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Fale que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra, para que domines todas as consciências do mundo. Você sabe que diante de Deus eles não passam de míseros desertores. Isso o gênio da sombra, o espírito maligno, falando para ele em pensamento, né? Jesus escutou com expressiva calado, né? Expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe mais intensamente o olhar translúcido. Sim, pensava, Pedro negara-o sim, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente que com os dias se transforma no tronco robusto e nobre a desafiar a implacável visita dos anos. Ele achou desculpa para cada um que o traiu. Judas entregara-o sim, mas não por má fé. Infundia com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagem no negócio do povo. Encontrou no imo da alma necessária justificação para todos que fizeram maldade contra ele, e parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia no coração. Ansioso, né? Ansioso, o espírito das trevas aguardava a resposta de Deus, né? A pronúncia do Cordeiro, a resposta, né? Porque ele prometeu para ele: desta cruz, amaldiçoa todo mundo, eu vou te transformar como rei do planeta todo mundo vai se ajoelhar a vocês. O reino da sombra, né? O espírito perverso, né? Que o catolicismo, que outras religiões chamam de Satanás. O ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu, nos céus inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoe-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. O príncipe das trevas retirou-se apressado, foi embora, não quis saber daquela conversa não. Mas nesse instante, porém, ao invés de deter-se na contemplação de Jerusalém, dominada de impiedade e loucura, o Senhor Jesus notou que o firmamento rasgara-se de alto a baixo e viu que os anjos iam e vinham, tecendo de estrelas e flores o caminho que o conduziria ao trono celeste, ao plano maior, superior, ao grande Deus, né? Ao mundo muito feliz. Uma paz indefinível e soberana estampara-lhe no semblante. O mestre vencera a última tentação e seguiria agora, radiante e vitorioso, para a claridade sublime da ressurreição eterna. Então essa é a verdade, né, de todo mal, né? O mal sempre perde, o bem sempre vence, né? Porque após a morte, uma nova cortina se reabre, né? E tudo aquilo que você faz aqui na terra será apurado. Tudo está sendo anotado no nosso processo. Todos nós temos um processo espiritual. É como um processo do fórum. Você fez alguma coisa, fica registrado ali, você vai prestar conta daquilo. Ou vai ficar preso durante 6 meses, ou vai fazer serviço comunitário. Todos nós temos um processo espiritual.
onde somos analisados por todos os nossos feitos, todos os nossos atos bons e os nossos atos maus. E no momento da morte, do desencarne, da perda do corpo físico, uma cortina se reabre naquele grande sala cheio de processos. Vão lá tirar o processo de fulano de tal. O que ele fez na Terra? Ele foi uma pessoa boa. Eu já li sobre isso aqui. Eu vou ler daqui a pouquinho, é curtinho. Cada um tem o que merece. Fulano fez isso e isso. Mas e fulano? Não, ele não fez isso e isso. Ele vai ter que voltar várias vidas. E esse aqui não, esse aqui teve merecimento. Pode escolher a vida que quer, mas ainda na Terra. E esse outro aqui? Não, esse outro, missões mais elevadas, em outros mundos mais elevados o aguardam. E assim, gente, é a encarnação nossa. Nada passa despercebido aos olhos de Jesus de Nazaré, do grande arquiteto do universo, né? Do plano espiritual superior, dos espíritos que servem a Jesus de Nazaré. Nada passa aos olhos dele. Essa é a história que eu tenho hoje para vocês. Vou ver se dá tempo de contar mais uma. Tá bom? É bonita essa história. Está na Bíblia. E está no Evangelho segundo o Espiritismo.